sejam bem-vindos a mais um Sala da Alma. Fique à vontade, essa sala é para você, para mim, para a gente poder falar sobre a nossa alma. Nós estamos aqui com a pastora, tudo bem, pastora? Tudo, moça. Aproveitando de todo esse ensinamento que ela tem para nos passar e estudando a nossa própria alma. Se você perdeu algum episódio, todos os nossos episódios estão disponíveis na página da igreja, Igreja Caminho da Verdade. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E o assunto de hoje, liberdade, pastora, mas não é só liberdade. Liberdade emocional e crescimento, né? Uma das coisas muito sérias, né, em mim e em você, é a necessidade que nós temos de crescer, né? Nós temos que crescer. A palavra do Senhor diz que quando Deus criou o homem no Éden, o Senhor diz ao casal, crescei e multiplicai-vos. Então o crescimento ele deve estar em toda a esfera. É uma coisa muito interessante que não há mudança sem crescimento. Todos nós queremos mudança. Todos nós queremos mudar a nossa família, mudar a nossa vida, nós queremos mudar. Só que não existe mudança sem crescimento. E não existe crescimento sem liberdade emocional. Então uma coisa depende da outra. Se eu quero mudança, eu preciso crescer. Eu preciso buscar esse crescimento. Se eu preciso crescer porque eu quero mudança, eu preciso ter liberdade emocional. E vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa liberdade. Como eu consigo uma liberdade emocional? Vamos falar antes aquilo que é um antônimo da liberdade emocional. Bom, o que é o contrário da liberdade emocional? Se não a dependência que nós temos dos sentimentos alheios. Alguém faz algo a você e consegue fazer com que você sinta o mesmo que a outra pessoa. Mágoa guardada se torna raiva. E pessoas fazendo males para outras pessoas, transmitindo então outros sentimentos, até mesmo de autodesprezo. Existem pessoas que de tanto investir coisas negativas em outras, que a outra pessoa ela começa a se autodesprezar. De tanto que ela é invadida por conta dessa opinião agressiva ali. Então, a liberdade emocional, ela tem que existir, ela tem que ser buscada. Por quê? Porque se você não buscar essa liberdade emocional, você não vai alcançar o crescimento. Se você não alcançar o crescimento, você não alcança a mudança. Então, eu quero mudar, eu não consigo mudar, mas meus hábitos, olha, eu planejei mudar, eu planejei fazer diferente, eu esquematizei, eu idealizei, eu pensei, vigiei, policiei de todas as maneiras, mas na hora H não consegui mudar. Por quê? Porque os hábitos emocionais, eles são muito fortes. Então a mudança não acontece assim. A mudança depende de um crescimento. E esse crescimento depende dessa liberdade emocional. Antes que você vença os hábitos emocionais, você precisa livrar-se emocionalmente. Como que começa essa libertação emocional? Começa-se com a dedicação à verdade. Então, quando nós nos tornamos caçadores da verdade, tudo que você pensa, você vai buscar a verdade daquilo. Tudo que você sente, você vai buscar a verdade daquilo. Tudo que te mostram, você vai buscar a verdade daquilo. Você já está a um passo da sua liberdade emocional. Por quê? Porque o que te cativa é o engano e a ilusão proposta. Tanto do lado de fora, quanto entra do lado de dentro. Então, quando você começa a buscar a verdade, são dois passos para a liberdade emocional. Você começa a buscar a verdade da sua vida, a verdade realmente das coisas. Bom, mas será mesmo que eu posso culpar essa pessoa? Será mesmo que esse sentimento meu tem razão para tudo isso? Será mesmo que o que eu estou pensando, ele tem dois lados? Ou ele é um lado só? Bom, nada tem um lado, então deixa eu ver o outro lado. Então é muito interessante nós entendermos a necessidade de buscarmos a verdade em todas as coisas. Por quê? Porque nós somos pessoas que somos tendenciosas ao engano. Somos tendenciosas a fabricar enganos, a acreditar em enganos. Somos muito mais inclinados a buscar o engano do que caçar uma verdade. Pastor, então quando as situações chegam até a nossa vida, só para a gente entender na prática, a minha posição correta em busca dessa libertação é eu não avaliar o que aconteceu, e sim eu dentro da situação. Por que eu sinto aquilo? Por que aquilo se levantou? Por que eu respondi daquela forma? Da onde saiu aquele sentimento? Esse é o exercício? Esse é o primeiro movimento até você conseguir colocar os seus sentimentos em xeque.
Por quê? Porque eu não vou conseguir de uma hora para outra desacreditar, invalidar ou julgar meus sentimentos. Eu não vou conseguir fazer isso. Não adianta você achar que você nunca fez esse movimento. De repente você vai ser uma pessoa bem racional, bem ponderada e você vai analisar o que você sente. Você não vai conseguir. Então, em primeiro plano, o que tem que se fazer, Muzi? Isso que você acabou de dizer. Então, eu vou buscar a verdade. Eu vou buscar analisar, mas espera aí, deixa eu me situar dentro da situação. Deixa eu analisar os pontos, deixa eu observar, deixa eu me afastar um pouco, desintoxicar um pouco, para eu ter uma lógica um pouco mais real, uma lógica um pouco mais saudável. Então, primeiro ponto, como eu vou conseguir a minha liberdade emocional? Primeiro, em busca da verdade. Segundo, responsabilizar-me pela minha existência. Chega de achar que o que as pessoas fizeram por você, com você, é mais importante do que aquilo que você tem que fazer por você. Chega, eu preciso me responsabilizar. Se você se terceirizou, se você se alugou, se você se vendeu, se você se comercializou, entregando a sua vida, a sua felicidade, o seu futuro, sua segurança nas mãos de outra pessoa, não é tarde para você recuperar. Por quê? Porque eu quero mudar. Você não vai conseguir mudar sem esse processo. Qual é o processo? Vamos lá. Ah, tá, crescimento. Mas antes do crescimento, liberdade emocional. Onde você consegue a liberdade emocional? Primeiro plano, começar a caçar as verdades. Eu preciso buscar verdades. Segundo plano, o que eu preciso? Eu preciso me responsabilizar pela minha existência. Chega de culpar os outros, chega de responsabilizar os outros, chega de atribuir aos outros a responsabilidade pelo meu sucesso. Eu preciso aprender a conduzir a minha vida de uma forma onde os outros não se responsabilizem por aquilo que eu tenho que dar conta na minha vida. Parar de existir a partir de, pastor? A partir de. Então vamos lá, a disposição primeiro, a dedicação à verdade e a disposição de assumir a responsabilidade pela sua existência. Uma das coisas muito importantes, Muzi, é a busca pelo seu talento e a sua unicidade. Né? Então, a partir do momento que eu busco a verdade, é uma coisa muito interessante. Então, eu começo iniciando os primeiros passos, assim como o jardim da infância, e eu começo buscando a verdade, tá? Eu começo analisando, eu começo observando, eu começo a assumir a responsabilidade pela minha existência, eu começo a deixar de terceirizar o meu bem-estar para o outro. Quando eu percebo, eu estou começando a enxergar o meu talento. Onde eu vou descobrir o meu talento? Na minha busca pela verdade. Porque o meu talento ficará escondido quando eu me deixar enganar por suposições, por idealismo, por fantasias, por coisas que estão por lado de fora e do lado de dentro. Então, o meu talento vai ficar escondido. Por quê? Porque eu vou viver somente sensações e emoções. Mas a partir do momento em que eu ir à caça da verdade das coisas, de uma maneira muito sóbria, muito equilibrada, a partir do momento que eu começar a responsabilizar-me pela minha existência, eu vou começar a ter um encontro com a minha unicidade. Eu vou começar a perceber a minha essência. Eu vou começar a perceber os meus pontos fracos, os meus pontos fortes. Eu vou começar a perceber as minhas qualidades, os meus defeitos, sem crítica, sem condenação, numa lógica importantíssima. Eu vou começar a descobrir no que eu sou bom. Quantas pessoas que vivem a vida inteira, até a velhice, nunca descobriu qual é o talento, nunca descobriu no que foi bom. Por quê? Porque nunca buscou a verdade dos acontecimentos, a verdade das coisas, nunca se responsabilizou pela própria existência. Então eu vou começar a ter um encontro comigo, um encontro com a minha essência e, consequentemente, eu vou descobrir o meu talento. Pastor, acho que então depois que a gente passa desses 2 primeiros passos, a gente começa a ter uma força de esperança muito grande, né? Porque no começo a senhora colocou, né, assim, de uma maneira, assim, a gente busca a verdade, encara ela e se responsabiliza pela própria existência. E não é um processo fácil ali, né, da gente encontrar tudo isso, ter força para ir adiante, Mas aí quando a gente chega nesse outro passo, como a senhora está descrevendo, a impressão que nos dá é que você começa a olhar
e ter um pouco assim de alegria, de prazer em encontrar você aquilo, começa né? a ter entusiasmo. Lembre-se que eu estou falando de pessoas que buscam mudança, né? Pessoas que buscam mudança, eu estou falando da característica mudança, né? Então eu estou falando de liberdade emocional e crescimento. Então eu estou falando de pessoas que já querem a mudança, que saiu daquele processo de adequação, que não quer mais aquela circunstância, aquela situação. Então essa pessoa é aquela que já está pronta para adquirir alguns passos, para dar alguns passos em direção a si mesma, em direção à própria história, né? Então ela vai buscar a verdade e ela vai buscar a responsabilidade por si mesma, né? Então aí ela vai encontrar o quê? Ela vai encontrar o seu talento natural, ela vai encontrar a sua unicidade naquilo que ela é boa, também vai encontrar os seus defeitos, sem culpa, sem nada. Bom, outra coisa que vai acontecer com ela, Musa, a partir do momento em que ela busca a verdade e ela busca a responsabilidade pela sua existência, sem terceirizar, ela começa a desenvolver uma empatia por mudança. Ela começa a gostar de ser uma pessoa nova. Ela começa a gostar do crescimento. Porque é o seguinte, existem muitas pessoas que atribuem, dizendo assim, eu não consigo mudar, mas para que você mude, você precisa gostar da mudança. Você não consegue mudar sem crescimento. Você não consegue crescer sem liberdade emocional. Mas você precisa gostar da mudança. Se você não gostar do crescimento e da mudança, por exemplo, quando é que eu quero mudar? Quando eu quero crescer? Quando eu levei um choque com a minha realidade, quando eu fiquei envergonhada com a minha atitude, com o meu posicionamento, quando eu fui humilhada diante de uma situação infantilizada. Aí eu quero mudar. Não. Você teve um lapso de consciência de uma necessidade de mudança. Você foi envergonhado, então você disse, meu Deus, como eu sou infantil. Como eu sou uma pessoa imatura. Então, esse lapso não é suficiente para mudança. Então, nessa constatação, eu não tenho força para caminhar nesses passos todos. Não. Eu fui acordada por alguém, levou um choque, uma decepção, uma frustração, passei uma vergonha tremenda. Por quê? Porque eu fui uma pessoa imatura, fui infantil. Aí eu falo, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso crescer mais uma vez. Eu tropecei mais uma vez na mesma situação, mais uma vez. Isso não é suficiente para mudança. Tá? Isso é um lapso, a pessoa realmente ela vai voltar a continuar com os mesmos ritos, com a mesma condição, com a mesma situação. Então, para que eu possa dizer, não, eu estou no caminho certo, eu preciso começar a caçar a verdade e eu preciso me responsabilizar pela minha existência. Aí o que vai acontecer? Eu vou encontrar o meu talento e a minha unicidade. Ao mesmo tempo também eu vou encontrar as minhas qualidades e os meus defeitos. Mas também eu vou começar a desenvolver uma empatia por mudança. Vou começar a gostar de mudar, a gostar de melhorar. Que é uma situação que não acontece quando nós estamos naquela outra situação que a senhora disse. Porque geralmente, quando nós estamos naquela outra situação, a mudança, ela nos assusta. Assusta. Né? A mudança é assustadora para toda pessoa que não está preparada para ela, né? Então, é uma coisa muito interessante. Eu quero falar agora sobre a infância. Eu quero falar para você que tem filho pequeno. Quando nós falamos sobre competitividade, sobre sugestão, sobre a sociedade em si, contemporânea e sempre existiu, vou falar uma coisa para você muito interessante. Você que tem filho pequeno, que ensina competitividade para o seu filho, você está cometendo um mal tremendo. Tremendo. Você que compara seu filho com outro filho, você que compara seu filho com os outros amigos, com os primos, com os parentes, por quê? Quando uma criança, Muzi, ela é dirigida pelos pais à competitividade, ela aprende a ignorar o melhor de si mesma, porque ela vai querer ser melhor do que o outro. Então ela vai querer buscar ser melhor do que o outro, só que ela não vai ser melhor do que o outro. Ela vai entrar numa competitividade. Então, procure analisar as características boas de seus filhos e procure injetar nessas características, incentivando essas características. Outra coisa, quando o seu filho ignora o que existe de melhor dentro dele, por conta dessa competitividade que existe, né, nas escolas, os pais, você tem que tirar nota melhor da classe. Não que a criança não tenha que ter um bom rendimento, não é isso, mas essa competitividade, isso não
não é legal, isso não é bom. Por quê? Porque vai gerar um adulto de que maneira? Um adulto que esqueceu de si mesmo. Totalmente ignorante com respeito às próprias faculdades anímicas, com respeito à própria realidade. Então, quando os pais fazem isso, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo com que os filhos se afastem da realidade da própria alma, da realidade da própria essência. Ele cria imagens idealizadas, pastora, para viver aquilo que foi cobrado, que foi cobrado, que foi instigado, que foi determinado para ele. Bom, corrija deficiências de caráter para consigo mesmo e se torne mais inteiro e fiel. O que eu quero dizer com isso? No passo que eu tenho para a liberdade emocional, eu preciso aprender a corrigir deficiências do meu caráter para comigo mesmo. Quais são as principais deficiências do caráter para com você mesmo? A infidelidade que você tem para consigo. Então, se você é uma pessoa que precisa de amor, aprenda a amar-se. Se você é uma pessoa que precisa de alegria, como todos nós, aprenda a alegrar-se. Aprenda a ter considerações positivas, aprenda a ter sentimentos positivos. Por quê? Porque a falta, a deficiência do seu caráter para com você mesmo, onde você não produz aquilo que você precisa, não vai permitir você a ter liberdade emocional. Então, presta atenção comigo. Eu preciso mudar. Eu, você, todos nós. Então, nós precisamos de crescer. Para eu crescer, eu preciso de liberdade emocional. Mas para que eu tenha liberdade emocional, eu tenho que começar a amar a verdade, caçar a verdade. Eu preciso me responsabilizar pela minha existência sem terceirizar o meu bem-estar. Eu vou dar de encontro com o quê? Com o meu talento e com a minha unicidade. Eu vou encontrar tudo isso. E eu vou precisar de tudo isso, eu vou precisar ter o quê? Uma fidelidade para comigo mesma. Eu preciso ser fiel para comigo mesma, eu não posso me abandonar. Eu tenho que me amar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me ajudar, eu tenho que me abraçar, eu tenho que me sustentar, eu tenho que me suportar. Eu não posso querer que as outras pessoas façam isso. E nessa caminhada de mudança, e nessa jornada de mudança, essa função é muito importante, moço, muito importante mesmo. Essa autofidelidade, esse comprometimento que nós temos que ter conosco, com a gente mesmo. É tão interessante que a senhora disse, o outro não pode fazer isso por você. A busca é tão grande para que o outro faça tudo isso, que parece muito distante quando a senhora fala isso, né, nós chegamos numa situação contemporânea muito difícil, né? Eu acho que por isso que esse Sala da Alma começou a existir. O ser humano, ele está tão perdido em si mesmo, que ele nem consegue mais enxergar o quão perdido ele está. As pessoas, elas se tornaram totalmente dependentes do próximo, totalmente dependentes do seu relacionamento. Elas não conseguem mais plantar, elas não conseguem mais colher, elas não conseguem mais fabricar, elas não conseguem mais existir para si mesmas. Então, a nossa luta é para enfatizar isso e criar uma condição das pessoas acreditarem que é possível elas terem uma vida, é possível elas terem uma existência saudável, uma existência que seja algo com que elas possam dizer assim, não, eu amo a minha vida, eu amo viver, né? Eu acho que de tudo, né, pastora, trocou-se os valores, né? Porque hoje as pessoas dizem estar fazendo tudo isso, mas de uma maneira totalmente errada, na direção contrária. E por isso que não se alcançam os resultados e aí parece que há uma frustração geral, né? Em todo mundo. Eu estou fazendo isso, mas eu caminho na direção disso e nada acontece. Movimentos não significam progresso, né? Eu posso fazer quantos movimentos eu quero, mas não significa progresso. Eu preciso andar no caminho certo, né? Na direção correta, fazer as coisas de uma forma adequada para que dê certo, para que o resultado seja um resultado positivo. Bom, eu quero falar agora, Muso, sobre 3 abandonos que nós temos que ter para que nós possamos ter a liberdade emocional. Eu preciso ter condições de abandonar. O que eu preciso abandonar? Primeiro, padrões alheios. De novo, os padrões alheios, né? As respostas negativas que eu recebo das outras pessoas, as respostas que as pessoas me ensinaram a ter. Eu preciso abandonar padrões alheios. Eu preciso olhar para mim e perceber quais são as respostas que eu ofereço que não são minhas, não tem nada a ver comigo. Mas peraí, isso não tem nada a ver comigo, não é do meu perfil isso aí. Então eu preciso abandonar, né? Esse encontro com a verdade. Esse assumir
a responsabilidade pela minha existência, pela minha vida. Então eu preciso entender isso, eu preciso abandonar os padrões existentes que não pertencem a mim. Segundo ponto, eu preciso abandonar os estímulos de comportamento repetitivo. Repete isso aí para mim. Repete, música. Estímulo de comportamento repetitivo. O que estimula você a repetir um comportamento? Você sabe? Então você tem que analisar. Provavelmente foi uma queda que você teve lá atrás, provavelmente foi uma dificuldade que você teve, uma falta que você teve lá atrás e que você tem a raiz da repetição desse comportamento repetitivo. Então você repete o comportamento e você replica esse comportamento porque lá atrás você viveu uma situação semelhante e você trabalha para que essa situação se replique. É como se fosse algo doméstico dentro de você. Então eu preciso abandonar comportamento repetitivo. Como eu faço isso? Encontrando a verdade. Meu Deus, mas eu replico esse comportamento muitas vezes. Eu estou repetindo esse comportamento muitas vezes. Eu não posso mais fazer isso dessa maneira. Eu agi assim, bom, peraí, até Deus quer me ensinar a não replicar, a não repetir o meu comportamento. Eu preciso ter um comportamento aprovado. Se eu não conseguir lá atrás, mas agora eu consigo, eu tenho uma ótica, eu tenho uma visão. É tão interessante que a gente vê isso e não acha estranho, né, pastor? É uma das coisas assim mais difíceis do ser humano. Ele parece que ele está dentro de um torpor, né? Parece que ele quer acordar, parece que ele quer enxergar, parece que ele quer ver, né? Mas ele não consegue. Esses estímulos, Muzi, de comportamento repetitivo, eles devem ser investigados e analisados porque são existentes em todos nós. Então nós precisamos analisar e não vai acontecer uma mudança se eu não conhecer esses estímulos. O que me estimula a repetir, a replicar comportamento, né? Então, eu estou falando sobre mudança que exige crescimento. E para que eu tenha crescimento, eu tenho que ter liberdade emocional, né? E para eu ter liberdade emocional, eu tenho que encarar a verdade, eu preciso assumir a responsabilidade da minha existência. E agora eu estou falando sobre abandono. Abandonar o quê? Em primeiro lugar, padrões alheios. Segundo lugar, repetição de comportamento, repetição do quê? De estímulos, né? Você é estimulado a fazer novamente, não faça. Terceiro ponto que eu quero que você entenda sobre abandono: liberte os outros. Liberte os outros. Eu queria que você enxergasse a corda, a corrente invisível que você está ligado às outras pessoas, que você exerce um domínio sobre as outras pessoas. Liberte as pessoas, deixe elas serem como elas são, deixe elas terem o tempo que elas precisem, deixe elas viver as estações que um dia você viveu, permita que as pessoas vivam. Eu não sei se você já aprendeu isso, mas se você não aprendeu, você vai aprender em dificuldades, com dor, com frustração. Por quê? Porque é uma lei natural da vida. Você libertar as pessoas e entender que a hora que ela sofrer a consequência, eu sei que é por bem, eu sei que você ama, que você quer o melhor, mas ela só vai aprender nas consequências. As consequências que ela estiver sofrendo, se possível, você vai estar perto para ajudar, se não puder, tudo bem, mas ela vai crescer com isso. Então liberte as pessoas, não cobre, não exija, não, sabe? É claro que num relacionamento existe os direitos e os deveres. Não estou falando disso, dessa anuência de deveres. Estou falando dessa situação forjada, dessa situação comprometedora. Então existem 3 abandonos para que você alcance a liberdade emocional. Primeiro, abandone os padrões alheios, examinando você mesmo. Segundo, muito cuidado com aquele combustível, com aquela repetição de comportamento. Terceiro, liberte as outras pessoas. Isso é muito importante. Bom, outra coisa, esteja em contato direto com você mesmo. Conheça-se, converse com você, fale com você, esteja em contato direto com os seus sentimentos. Não tenha medo dos seus sentimentos, seja ele qual for. Muzi, as pessoas precisam entender que pode ser o pior sentimento que for, mas se você está sentindo ele, você precisa estar em contato com ele. Você precisa examiná-lo, dialogar com ele. Você precisa procurar entendê-lo, saber do que ele é feito. Senão, eu vou falar
o próximo sala, ele vai subir para a mente e trazer infecção racional. Então, os nossos sentimentos, eles precisam serem estudados, eles precisam de um confrontamento, eles precisam ser... Ah, pastora, mas é muito difícil encarar a frustração. Ah, mas o que você vai fazer? Você vai fugir? Você vai fingir que não existe? Você vai inventar alguma coisa para fazer, para poder fugir da falência? Não. Encare, olha, esteja em contato direto com os seus sentimentos. Para quê? Porque é o seguinte, Muzi, ó, uma coisa muito interessante que existem débitos emocionais incapacitantes. O que são débitos emocionais incapacitantes? Quando você não se relaciona adequadamente com o sentimento, esse sentimento vai causar uma dívida dentro de você. Você vai ficar em débito. Esse débito com esse sentimento vai incapacitar você de ter uma atitude, de compreender algo, de ter uma ótica, de ter uma visão. Então eu chamo assim, ó, débitos emocionais incapacitantes. Quem foi? O que foi? Aqueles sentimentos que não foram trabalhados da maneira adequada, no tempo adequado, do jeito adequado. Eles vão incapacitar você a entender. Quantas pessoas... Existe a inteligência emocional, eu quero falar um sala só sobre inteligência emocional. Existem pessoas, Muzi, que elas não têm inteligência emocional, você der uma matemática para elas, uma física, elas se saem muito bem. Mas inteligência emocional não tem nada a ver com inteligência, isso aí. Agora, você percebe que ela não tem inteligência emocional por causa de emoções incapacitantes. Existe débito dentro dela. Ela não trabalhou a carência, não trabalhou a frustração, não trabalhou o abandono. Ignorou, passou por cima, jogou debaixo do tapete. Esses débitos que ela tem com ela mesma, né, que eu estava falando agora do caráter, de ser fiel consigo mesmo, de se retratar, esses débitos, o que eles vão ocasionar? Eles vão te incapacitar. Ele vai incapacitar você de entender, de compreender. Você fala com a pessoa, você está entendendo? Não estou. Por quê? Por causa dos débitos. O sentimento, ele fomenta dentro de você. Ele age de uma tal maneira que ele tira toda a sua inteligência emocional. A pessoa não consegue ter inteligência emocional. Então, esteja em contato com seus sentimentos, enfrente-os para que você não tenha esse débito emocional incapacitante, né? Outra coisa, Muzi, sobre os momentos ruins. Então tá, eu estou mudando, né? Estou no processo de mudança. Ah, eu tive uma queda, tive um lapso, fiz tudo de novo. Totalmente normal. Quando você está mudando, é normal você ter declínios e queda. Se você tem a constatação, eu estou mudando, eu estou melhorando, mas eu caí de novo, que frustração, voltei. Isso é um sinal de mudança, porque se você não estivesse mudando, você não teria essa conclusão. Isso é normal. É normal você ter um retrocesso, é normal você ter, por exemplo, uma atitude de regressão, uma atitude infantil, uma atitude imatura. Por quê? Porque você está sob estresse, você está sobre uma situação de suspense. Então é normal. Não jogue tudo fora. Eu conheço pessoas que jogaram tudo fora, todo o progresso, toda a situação. Por quê? Porque teve um lapso desse. É normal. Uma criança, quando ela aprende a andar, ela já sai correndo? Não. Ela vai cair várias vezes. Aí depois ela vai andar, depois ela vai correr, mas na vida também ela vai ter outras quedas. Então, quando nós estamos mudando, é normal que quando passemos por situações de estresse, situações definidas na nossa vida, nós tenhamos um choque, tenhamos um retrocesso, tenhamos atitudes indefinidas. Não tenha isso como um caso perdido. Entenda que se você observou que você teve uma atitude infantil, que você teve uma ação de maturidade, é porque você está mudando. Isso é totalmente normal. O que você não pode é padronizar, é continuar naquela queda, né? Ver onde caiu, levanta e continua a partir daí. E a partir daí, se for preciso, eu volto em todos os passos até que eu continue. A vida toda você vai ter que ir à caça das suas verdades, assumir as suas responsabilidades, ter um contato direto com você. Isso é uma coisa que vai durar a vida toda. Porque viver dá trabalho, né? Por isso que as pessoas, elas sobrevivem, elas não vivem. Porque viver dá trabalho. É importante falar isso, né, pastora? Porque as pessoas pensam que a mudança é um processo único que você faz e se deu certo, que bom, minha vida deu certo, senão tudo está errado. E não é assim, né, pastora? A pessoa que para de mudar, ela regride.
tá? Então vou dizer uma coisa para você, se você começa o processo de mudança e você para, você regride, você não fica onde você está. Por quê? Porque aquilo que você luta contra, aquilo que você trabalha, aquilo que existe dentro de você não para. Então se você parou racionalmente de mudar, de melhorar, o que está dentro de você não para, vai continuar. Então você vai regredir. Tudo que a gente não cuida, né, pastora? Vai regredir. Então vamos partir aí para os finalmente. Então vamos lá, momentos ruins, você responderá com um comportamento um tanto indefinido, um tanto do passado, imaturo, não desanime. Outra coisa, o que é liberdade? Você poderia perguntar para mim. Eu coloquei assim, ó. Liberdade é extrair do seu comportamento mais as suas forças do que as suas fraquezas. Olha que bonito. Bem diferente do que as pessoas entendem por liberdade hoje, né, pastora? Então, o que é você ter liberdade emocional? É você conseguir, numa hora, numa situação, seja ela boa, seja ela ruim, você extrai mais a sua força do que a sua fraqueza. E o que é cativeiro emocional? Você extrai mais a sua fraqueza, mais o seu defeito, mais a sua debilidade, mais as características ruins de você. Então, liberdade emocional é você conseguir ir lá com aquele gancho e pegar mais as qualidades, mais as coisas boas, mais as coisas fortes. E da liberdade emocional você vai crescer e do crescimento você vai observar a mudança. Olha que coisa linda, né? A mudança é uma coisa muito interessante. E eu coloquei uma outra coisa, que liberdade emocional é você aprender a amar a si mesmo e entender que você é digno. Você é digno de ser respeitado, digno de ser amado, digno de ser quisto, de ser compreendido, essa dignidade que o ser humano precisa alcançar. Hoje nós falamos de um assunto muito gostoso e animador, que é o crescimento. E nós vimos que o crescimento exige que nós tenhamos liberdade emocional. Mas é uma liberdade que a pastora bem definiu aqui, que fala de responsabilidades, que fala de comprometimento conosco mesmo, com a gente, com a nossa essência, né? Então nós estamos aqui para aprender isso. Estude os Salas da Alma, pegue um tempinho lá, pegue o seu caderno, faça anotações, trabalhe pela sua história. Como a pastora disse, viver dá trabalho, mas é importante, é gostoso, faz parte e vai ser assim até o final. Não é isso, pastora? Amém, é verdade. Vamos fazer uma oração, pastora? Vamos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a buscarmos essa liberdade emocional da tua palavra e não essa libertinagem que as pessoas julgam ser livres, mas que nós possamos ser responsáveis por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Onde existir o cativeiro, que exista a aplicação da tua palavra e o resultado da verdadeira libertação. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo Sala da Alma.